Quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019. Está no ar o Imaculada Notícias. E na edição de hoje você vai conferir. Laudo técnico revela que a água do Paraopeba foi contaminado. SUS terá nova modalidade de compra para medicamentos de doenças raras. Guaidó encontra Bolsonaro. E na catequese, Papa Francisco reflete sobre o Pai Nosso. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na edição do Imaculada Notícias. E quase 30 caminhoneiros brasileiros que estavam retidos na Venezuela por conta do fechamento da fronteira entre os países conseguiram retornar para o Brasil depois de negociações entre o Ministério das Relações Exteriores com militares do regime de Nicolás Maduro. Com a fronteira venezuelana ainda fechada, a movimentação na divisa com o Brasil era para liberar um grupo de caminhoneiros bloqueado na Venezuela. Parados em Santa Helena de Uairém, a 15 quilômetros da fronteira, os caminhoneiros aguardavam a negociação que atravessou a madrugada e a manhã desta quarta-feira. Agora são 2h45 da tarde, horário de Brasília, e depois de uma longa negociação, finalmente um comboio de caminhões brasileiros começou a chegar ao Brasil. Eles atravessam a fronteira depois de uma semana de espera no lado venezuelano. Nós não tivemos direito a vir aqui comprar comida, nem comprar um refrigerante ou água, nada, nem banho, nem nada. Tomar banho de garrafa no lado do caminhão, quando a gente conseguia água. A emoção de voltar para casa? Muito grande. Eu quero ficar uns 3 dias. Vou deixar o caminhão aqui porque minha carga não libera. Minha carga só vai liberar segunda-feira. Então eu vou deixar o caminhão, vou pegar uma lotação e vou para casa. Quero ficar em casa uns dias. São 20 caminhões agora, mais 7 depois. Existem 12 caminhões que estão na armazenadora para entrega de carga na Venezuela, em que necessitam vir na aduana, realizar o trâmite, a fiscalização e entregar lá dentro da Venezuela para várias cidades. Na noite do dia anterior, mais brasileiros também conseguiram atravessar a fronteira. Após negociações entre militares do regime de Nicolás Maduro com o vice-cônsul brasileiro em Santa Helena de Uairém, o primeiro grupo de 14 mulheres chegou ao Brasil. Medo de não poder atravessar, mas volto, né? Deu um pouquinho de medo de voltar, mas graças a Deus a gente está aqui. Mais tarde, foi a vez de um grupo maior. Desta vez, 152 pessoas, entre crianças e idosos, foram levadas de carro até a base da Operação Acolhida do Exército em Pacaraima. Receberam atendimento médico, refeição e seguiram para a capital Boa Vista. O que está acontecendo no país, não podemos mais estar lá no momento, né? Espero que melhore a situação na Venezuela. O vice-cônsul Everton Oliveira explicou como conseguiu convencer os militares venezuelanos a liberarem os brasileiros. O caráter humano, né? O caráter humano, porque nós temos crianças, nós temos bebês recém-nascidos, nós temos idosos com problema de saúde, e isso tem que ser explicado muito bem, tem que ser mostrado que realmente há necessidade. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 13 mil brasileiros vivem no país vizinho. A maior parte, 9 mil, na capital Caracas. Fomos no consulado e eles trouxeram a gente. Graças a Deus estamos aqui, a família é reunida, somos família. E a ONG SOS Mata Atlântica divulgou hoje em São Paulo um laudo sobre a contaminação do rio Paraopeba, atingida pelo acidente em Brumadinho. Uma água sem condição de uso, um rio sem condição de vida. Esta é a conclusão da expedição realizada pela organização SOS Mata Atlântica, no rio Paraopeba, região de Brumadinho. Esse é o maior dano ambiental do mundo provocado por atividade minerária. Durante 10 dias, a ONG desceu 305 quilômetros do rio Paraopeba para avaliar os danos ambientais causados pelo rompimento da barragem de rejeitos da Vale. Amostras de água de 22 pontos do rio foram analisadas, todas com qualidade entre ruim e péssima.
A concentração de cobre, que é um metal pesado e tóxico para o cérebro e o fígado, está 450 vezes acima do limite aceitável. Ao redor, 112 hectares de Mata Atlântica foram devastados. O dano ambiental, o dano aos ecossistemas, ele tem um efeito cascata que virá e vem atingir a saúde pública de diferentes formas, em diferentes estágios. O rio Paropeba tem 510 quilômetros de extensão. Abastecia mais de 2 milhões de pessoas na região metropolitana de Belo Horizonte e é um dos principais afluentes do Rio São Francisco. Com o rompimento da barragem, mais de 170 pessoas morreram. Dezenas continuam desaparecidas e os rejeitos podem ainda afetar a vida de muita gente. Além dos metais pesados, há risco de doenças causadas pelas bactérias presentes na decomposição de animais e plantas cobertos pela lama. O risco de pegar doenças infecciosas, como leptospirose e doenças diarreicas, etc., devido à contaminação do solo por bactérias que estão alimentando do material decomposto. Para o meio ambiente, a recuperação será lenta e talvez secular. É muito estratégica que essa recuperação e que essa atenção à bacia do Paraopeba seja permanente e efetiva para garantir a saúde do Rio São Francisco também. E o Ministério Público Federal arquivou o inquérito que apurava as causas do acidente aéreo que matou o ex-governador de Pernambuco e então candidato à presidência Eduardo Campos. O jatinho caiu numa área residencial em Santos, São Paulo, em agosto de 2014, mas 6 pessoas morreram na tragédia. O piloto, o copiloto e 4 integrantes da equipe de campanha. A matéria é da TV Brasil. Na época do acidente, Eduardo Campos era candidato à presidência da República e viajava para cumprir a agenda de campanha. Depois de 4 anos e meio, as investigações não determinaram a causa exata da queda da aeronave, nem apontaram os responsáveis. De acordo com o Ministério Público Federal, o gravador de vozes que poderia registrar diálogos ocorridos no momento do acidente não estava funcionando e a aeronave estava sem o gravador de dados de voo. O equipamento não é obrigatório em aviões de pequeno porte. Com o arquivamento, o MPF recomendou à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que faça mudanças na fiscalização e no registro de dados de aviões, para prevenir outros desastres e facilitar a investigação de acidentes. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou ontem, dia 27, uma nova modalidade de compra de medicamentos via Sistema Único de Saúde. O compartilhamento de risco com as indústrias, que prevê que o governo só pague pelo remédio caso haja melhora do paciente. O compartilhamento de risco com as indústrias prevê que o governo só pague pelo remédio caso haja melhora do paciente. De acordo com o Ministério da Saúde, a nova modalidade de compra gera a curto prazo economia que deve ser revertida em ampliação do acesso e maior qualidade no atendimento aos pacientes. E o primeiro medicamento que poderá ser incorporado na rede pública é o Spiranza, que trata de pacientes com atrofia muscular espinhal. Nós estamos utilizando pela primeira vez o compartilhamento de risco com essa medicação, que a gente acha que é um marco para o nosso sistema de saúde. A ação faz parte de um pedido da primeira-dama Michele Bolsonaro para que o governo desse atenção aos pacientes portadores de doenças raras. As doenças e as síndromes raras afetam um pequeno percentual da população. Todavia, o seu menor percentual de incidência não pode ser justificativa para que esses pacientes deixem de receber a atenção necessária das políticas públicas, das indústrias farmacêuticas, dos pesquisadores e dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. E no próximo bloco você vai conferir. O presidente interino Juan Guaidó está no Brasil e tem encontro com Bolsonaro. Voltamos já. E o líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, busca nesta quinta-feira reforçar o apoio do Brasil, um dos países que o reconheceu como presidente interino, mas que rejeita uma opção militar como saída para a crise na Venezuela.
antes de retornar ao seu país, onde pode ser preso. O opositor venezuelano Juan Guaidó chegou esta madrugada em Brasília em um voo da Força Aérea da Colômbia. Ele se reuniu com diplomatas europeus antes de ser recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. A equipe de Guaidó estuda a possibilidade de uma visita a Roraima, estado que faz fronteira com a Venezuela. O jovem líder deve deixar o Brasil na sexta-feira, mas ainda não há informações sobre qual será o seu próximo destino. Ele já afirmou várias vezes que voltará a Caracas, onde pode ser detido pelo governo de Nicolás Maduro devido a uma ordem judicial. Muitos países alegam que a reeleição de Maduro foi fraudulenta e não o reconhecem como presidente. Neste contexto, Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, se autoproclamou como governante interino em 23 de janeiro. A Venezuela enfrenta uma severa escassez de alimentos e remédios, que gerou o êxodo de 2.700.000 pessoas desde 2015. O opositor tenta ingressar a ajuda humanitária enviada por vários países. Maduro bloqueou a ação porque a entende como um pretexto para uma intervenção militar para tirá-lo do poder. E segundo o presidente Jair Bolsonaro, abre aspas, nós não pouparemos esforços dentro, obviamente, da legalidade, da nossa Constituição e de nossas tradições para que a democracia seja reestabelecida na Venezuela. E todos nós sabemos que isso será possível através não apenas de eleições, mas de eleições limpas e confiáveis. Fecha aspas, disse o presidente. Bom, e terminou nesta quinta-feira, em Hanoi, no Vietnã, a segunda cúpula entre o presidente americano Donald Trump e o líder da Coreia do Norte, líder Kim Jong-un. Apesar do clima amistoso, os Estados Unidos não aceitaram a exigência norte-coreana de retirar as sanções e os dois líderes não chegaram a um acordo sobre a desnuclearização. As expectativas eram altas, mas a segunda cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, não teve muitos avanços. O americano disse não ter pressa em alcançar um acordo sobre o programa nuclear norte-coreano. Velocidade não é importante para mim. Aprecio muito a ausência de testes de foguetes, mísseis, aprecio muito. O líder Kim e eu tivemos uma ótima conversa sobre isso na noite passada e eu deixei ele dizer o que queria. Tivemos uma conversa muito boa sobre isso. E, novamente, eu não estou com pressa, só não quero testes. Desenvolvemos algo muito especial em relação a isso. We've developed something very special with respect to that. Kim falou que muitas pessoas desconfiam de seu encontro com Trump, mas voltou a garantir que faria o seu melhor. Há pessoas que olham de forma cética para nosso encontro. Acho que para elas, nos ver tendo um ótimo momento é como assistir a uma cena de um filme de fantasia. A primeira cúpula bilateral em Singapura, há 8 meses, terminou com uma vaga declaração sobre a desnuclearização da Península Norte-Coreana, mas sem compromissos concretos. Desta vez, Trump deixou o Vietnã e esclareceu que não houve acordo porque ele não estava disposto a suspender todas as sanções contra a Coreia do Norte. Mas, segundo o magnata, Kim Jong-un prometeu que não vai retomar os testes nucleares ou de mísseis balísticos. Por enquanto, não há perspectivas de que possa ocorrer um novo encontro dos dois líderes. Bom, e depois de 4 dias intensos de trabalho com bispos do mundo todo, Papa Francisco presidiu a catequese de ontem, dia 27, na Praça São Pedro. Ele retomou as reflexões do Pai Nosso e falou da coerência na vida do cristão como forma de santificar o nome de Deus. A matéria é da TV Canção Nova. Vamos acompanhar. As temperaturas de primavera resolveram invadir a reta final do inverno na Cidade Eterna. E literalmente de um dia para o outro o sol brilhou mais forte e os termômetros chegaram aos 20 graus. Um convite a ir para a praça. E já que o clima está assim, a catequese voltou hoje para a Praça de São Pedro. Depois de mais de um mês recebendo os fiéis na Sala Paulo VI, o Papa Francisco os recebeu hoje na conhecida Rainha de todas as praças de Roma, local marcado por grandes encontros entre os papas e o povo de Deus. E quando tem sol, fica ainda mais fácil encontrar nosso povo brasileiro por aqui, o que é sempre uma festa. Essa alegria toda de Valéria não é só porque o clima tá bom. A gente também veio esperando ficar dentro de uma sala fechada. E até o Papa, quando ele entrou, ele comentou:
Hoje é um dia especial, estamos todos na praça. Para nós, depois dessa experiência, vai ser para sempre para mim. Eu só tenho gratidão no coração, só gratidão. Na reflexão de hoje, o Papa falou dos pedidos, dos desejos que apresentamos a Deus na oração do Pai Nosso. Explicou que essas súplicas estão divididas. As 3 primeiras estão ligadas ao mistério divino e as 4 seguintes à nossa humanidade. São graças que precisamos coletivamente no nosso dia a dia, como o alimento, a proteção contra o mal. O Papa afirmou que aí contém um grande ensinamento sobre a matriz da oração cristã. Nela se contempla o mistério, o amor de Deus, mas também se apresenta com sinceridade e coragem as próprias necessidades. Essa intimidade nasce da experiência que fazemos com um Deus que nos conhece, para o qual não somos um enigma. E citou a experiência de uma mãe que, quando vê o filho, já sabe se está bem ou não. O conhece mesmo sem que ele se revele. O Papa destacou ainda o primeiro pedido feito na oração do Pai Nosso para que seja santificado o nome de Deus. E aí está o desejo de Jesus de que todos amem a Deus pelo que Ele é verdadeiramente. E afirmou que também nós somos convidados a santificar o nome de Deus através das nossas ações. Nós manifestamos a santidade de Deus para o mundo. Deus é santo, mas se a nossa vida não é santa, tem uma incoerência. Isso escandaliza as pessoas. A santidade de Deus precisa se refletir através das nossas ações na nossa vida. Nelle nostre azioni, nella nostra vita. Francisco disse ainda que a santidade de Deus é forte e vence. O mal tem os dias contados, disse ele, e afirmou ainda que o Espírito Santo trabalha em segredo pela redenção do mundo. E uma coisa é certa, Deus nos ama, deu a vida por nós, e é o mal que precisa ter medo. Il male ha i giorni contati. E essas foram as nossas notícias de hoje. Aguardo você amanhã, sexta-feira, no mesmo horário, 5h30, aqui pela TV Imaculada Conceição. Um bom início de noite para você. Até amanhã e salve Maria Imaculada.